O Viktor Frankl ele coloca como uma das categorias de valores mesmo, o que ele chama de valores de experiência. E entre as experiências, né, mais comuns estão os relacionamentos, mas estão as experiências que a gente chamaria aí de estéticas, né, de contemplação, da natureza. E ele conta como ele mesmo, por exemplo, até na situação mais miserável, né, num campo de concentração, num trem de transporte de um campo de concentração para um campo de trabalhos forçados, contemplava o pôr do sol, as montanhas, e aquilo servia como um alimento espiritual para ele, não desanimar, não esmorecer, né? Acreditar que um dia seria possível ele estar fora daquela condição, né? Contemplando novamente em liberdade. Ele fala muito, uma coisa que chama muita atenção quando ele sai do campo de concentração num primeiro momento e ele contempla o campo, os campos, né? Por onde eles vão ali fugindo, as flores. Se você vai olhar, ele cita literalmente que em certa. Porque, embora eles fossem ali prisioneiros e etc., mas existia uma vida social ali dentro dos campos. E, por sinal, uma vida social num nível altíssimo de estresse o tempo todo, de sobrevivência. E como para ele era importante sair daquilo de vez em quando e ficar ali olhando pro nada, né, sozinho, como algo que de fato era um alimento, algo que o fortalecia. E aí a gente vai para as tradições religiosas, você vê a mesma coisa sendo falada. Você vai lá pro sei lá, vamos pensar uma passagem que eu gosto muito da Bíblia hebraica, é quando o profeta Elias, ele depois de uma situação ali de perseguição e etc, e ele está super oprimido, Deus se apresenta para ele. E aí primeiro vem um terremoto, depois vem um vendaval e Deus não estava em nenhuma dessas coisas. E aí diz que quando Deus se apresenta para ele é através de um sussurro, né? Uma coisa silenciosa, suave. Você vai para o Novo Testamento, Jesus está falando ali, olha, olhai para os lírios do campo, olhem as aves, né? É contemplação isso tudo, no final das contas. E você, acho que na sua pesquisa, identificou isso não só como um valor de autoconhecimento, mas também de saúde mental, de promoção de saúde mental e prevenção de adoecimento, não? Totalmente. Tem uma passagem que eu até coloco uma citação no livro, na página 171, fala assim: o silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. O que acontece? Eu vejo, doutor, quando a gente está muito para fora, são muitas relações, muitos enlaces, né? Muitos nós e pouco eu, mas não eu narcísico, não o eu espelho adorador de mim mesmo. Eu no sentido essência, um eu maior, vamos dizer assim, um eu elevado, né? Quando a gente está muito enredado nesses nós exteriores, a gente começa a se confundir muito com os valores externos. Quando você fala do Viktor Frankl no campo de concentração, eu trago também uma passagem no livro do Frei Beto que fala quando foi preso na solitária. O pior castigo que você pode ter, né, além da tortura, é um jeito de torturar também a pessoa, colocar na solitária e tal. Ele falava, olha, Pétria, e ele conta isso também nos livros dele, mas falava para mim, Pétria, eu acabei pelo meu treino, eu acabei passando por um dos piores momentos que eram as experiências na solitária, acabei passando por isso de uma maneira até tranquila, porque o meu refúgio era dentro de mim, era no meu silêncio. Só que isso, doutor, era um treino prévio. Ele não se Sim. confrontou com o silêncio ali na hora. Ele já tinha um treino anterior de silêncio e de contato e de sabedoria de quem é esse eu elevado que mora dentro de nós. Esse eu que a gente pode, no momento de dor, se refugiar e confiar, né? Então, existe um treino, e essa tecla que eu bato muito quando você fala de saúde mental, da saúde emocional, a gente é muito difícil a gente conseguir apagar o incêndio quando o incêndio já está pegando fogo a casa inteira.
Aí, claro, a gente vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, procura aí várias frentes para nos ajudar, mas existem ferramentas que já nos permitem o cultivo de uma vida saudável, uma vida mental e emocional saudável, antes de chegar ao adoecimento, porque a gente vai ter muito estímulo para esse adoecimento, cada vez mais, né? Cada vez mais os nós nos tiram do nosso eixo, nos tiram dos nossos valores, nos convidam para outras experiências. Não perder esse norte de quem nós somos é muito importante, porém é um treino de sair da compulsão. Compulsão por tudo, não é só por comida, não é só por consumo, não é só por rede social. A gente tem compulsão por estilos de relacionamento, por estilos de estímulos, dos mais variados possíveis. Então, fazer uma autoinvestigação por meio do silêncio como ferramenta, das nossas compulsões. Quais são as nossas compulsões? Qual é a sua compulsão? Quais são as suas compulsões? De novo, que vão desde relacionamentos. Acontece muito. É uma ferramenta poderosa para a gente, é uma vacina contra o vírus da inconsciência, da dor, da tristeza. Aí o cara, num campo de concentração, conseguiu descobrir dentro dele, mesmo diante do horror externo, conseguiu descobrir ali um refúgio muito potente e que existe, mas ele precisa ser treinado, aliás, ele pode ser treinado. E eu acho que essa é uma grande ferramenta, inclusive uma ferramenta muito democrática hoje, para que a gente treine mais a si, ou treine mais a melhor versão que a gente pode ser, contra tantos estímulos de dor que, claro, eu acho que só tende a piorar, né, com o volume de informação, com o volume de tristeza que a gente tem acesso, é um pouco por aí.